Nesse bloco de número 4, a gente vai agora para a circunstância atenuante, que sem dúvida alguma é aquela mais aplicada pelos magistrados que atuam na área criminal, que é a confissão espontânea, a circunstância que está no artigo 65, inciso 3, a linha D do nosso Código Penal. A circunstância da confissão espontânea é aquela que é a mais aplicada pelos magistrados. Isso se vê vastamente nas varas criminais, no tribunal do júri, enfim, em todos os juízos criminais. Diz o 65, inciso 3, são circunstâncias que sempre atenuam a pena. Inciso 3, ter o agente confessado espontaneamente perante a autoridade a autoria do crime. Então, quanto a esta confissão, veja que se ela é feita perante a autoridade de forma espontânea, o juiz reconhecendo a confissão, a pena será atenuada na segunda fase da dosimetria, com as ressalvas da súmula 231 do STJ, que já foi alvo de críticas da nossa parte, mas o fato é que se na dosimetria houver espaço para atenuação da pena em virtude da confissão espontânea, o juiz então deverá proceder a essa atenuação. Inclusive existe uma súmula recente do Superior Tribunal de Justiça, a súmula 545 do STJ, súmula 545 do STJ, que será objeto de nossa análise agora. Essa súmula diz o seguinte: quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, inciso 3, a linha D do Código Penal. Então, a gente tem o reconhecimento da circunstância atenuante, e aqui a súmula está dizendo que se o juiz reconheceu, então o juiz deve proceder à atenuação da pena com as ressalvas da súmula 231 que a gente já analisou. Então o juiz deve atenuar a pena na segunda fase. A gente vai colocar aqui alguns panoramas para entender por que foi criada a súmula 545. Veja só, acompanhe comigo. O Código Penal não indica perante qual autoridade a confissão deve ser feita para que ela seja um atenuante, se deve ser perante o juiz ou perante a autoridade policial. Então a gente vai interpretar que tanto a confissão feita em sede policial quanto aquela feita em juízo, ambas têm o condão de permitir a atenuação da pena. Se hipoteticamente, perante a autoridade policial ocorre a confissão, enquanto perante o juiz o indivíduo usa do seu direito ao silêncio, se isso ocorre e o juiz, na sentença, reconhece a autoria, fazendo menção à confissão do réu em sede policial, logo o juiz deve aplicar a atenuante. Então, se na sentença condenatória o juiz diz que o réu é autor do crime e que, inclusive, o réu confessou o fato em sede policial, óbvio, pela súmula 545, havendo confissão em sede policial, o juiz deve atenuar a pena. Da mesma forma, se tivermos perante a autoridade policial, uma confissão, e perante o juiz, o indivíduo negar a autoria, então vamos colocar aqui que o agente procede a negar a autoria quando chega em juízo. Ocorre a confissão, e aí se o agente, chegando em juízo, nega a autoria delitiva, o juiz, se reconhecer a autoria e fizer menção à confissão em sede policial, ainda que retratada em juízo, o juiz deve reconhecer a atenuante. Embora o indivíduo tenha negado a autoria perante o juiz, na sentença condenatória o juiz considerou a confissão dele em sede policial para reconhecer a autoria delitiva. E aí ele vai atenuar a pena. Ele pegou a confissão em sede policial, juntou com a prova testemunhal colhida em juízo, que reconheceu que o acusado é autor do crime, combinou essas provas e a confissão o ajudou. A elucidar a autoria delitiva. Sendo assim, o juiz então vai proceder à redução. Ele deve proceder na forma da súmula 545. Então, o prêmio que o legislador deu
ao atenuar a pena pela confissão espontânea, decorre exatamente do propósito do acusado de colaborar com o Poder Judiciário, colaborar com os órgãos de persecução, colaborar com a polícia, colaborar com a justiça para a elucidação da autoria delitiva. Isso facilita o trabalho do juiz no que tange ao reconhecimento da autoria. É óbvio, você sabe, que a confissão não é uma prova absoluta. Não significa que o indivíduo confessando o crime haverá, por parte do juiz, um reconhecimento automático da autoria delitiva em relação àquele que confessou. Pode ser que ele esteja confessando para livrar outra pessoa. Enfim, se o juiz entender que aquela confissão não está de acordo com os elementos dos autos, não vai considerar a autoria delitiva daquele sujeito, obviamente. Agora, a confissão, ela tendo uma ligação com os demais elementos dos autos, ou seja, corroborada pelos demais elementos dos autos, obviamente isso facilita o trabalho do juiz, que já tem ali o reconhecimento da autoria delitiva por parte do próprio acusado. Então essa é a ideia quando o legislador premia o acusado que confessa o crime espontaneamente. E agora a gente vai falar de uma polêmica da chamada confissão qualificada. O que é a confissão qualificada? Existe uma polêmica importante sobre isso no âmbito dos tribunais superiores. Se a confissão qualificada constitui circunstância atenuante. A confissão qualificada é aquela em que o agente, ele admite a prática da conduta, ele admite a autoria da conduta, porém alega uma excludente do crime. A confissão qualificada é aquela em que o agente diz: fui eu, mas eu agi em legítima defesa, mas eu agi em estado de necessidade. Isso é confissão qualificada, é muito comum, por exemplo, no tribunal do júri, o réu que alega ter agido para se defender. Veja só, o indivíduo confessa a autoria, mas alega uma excludente do crime. Ele diz que praticou o fato em legítima defesa. Porém, essa legítima defesa que ele alega não é acolhida pelos jurados no tribunal do júri. Os jurados condenam o indivíduo. O juiz agora vai fazer a dosimetria da pena. Eu pergunto, o juiz pode considerar aquela confissão da autoria da conduta como uma circunstância atenuante? Ou seja, pode considerar a confissão qualificada como uma circunstância atenuante? Então, a posição do Supremo e a posição do STJ, é o que a gente vai ver agora, são posições divergentes. O Supremo Tribunal Federal tem posicionamento de que confissão qualificada não é circunstância atenuante. O Supremo não reconhece o peso da confissão qualificada, porque o indivíduo confessou a autoria, mas não confessou o crime. Para o STF, não é confissão. O STJ, por sua vez, tem posição diferente. O STJ vai dizer que é circunstância atenuante a confissão qualificada. Então temos aí divergência nos tribunais superiores, o STF dizendo que confissão qualificada não deve ser considerada pelo juiz para efeitos de atenuação, e o STJ, por sua vez, dizendo que a confissão qualificada deve ser reconhecida pelo juiz para efeitos de atenuação, mesmo que o juiz ou os jurados não tenham reconhecido a excludente do crime, mas a autoria que foi afirmada pelo réu, ela deve ser considerada porque, de qualquer forma, trouxe uma facilidade para o Poder Judiciário elucidar, ao menos, a autoria delitiva. E para a gente fechar, outra questão de relevo sobre a confissão espontânea, vamos colocar aqui o seguinte, é a compensação entre reincidência e confissão espontânea de modo a se anularem, compensação entre reincidência e confissão espontânea de modo a se anularem. Isso é outra questão polêmica que a gente precisa trabalhar. Vou dar um exemplo aqui agora. Imagine a seguinte situação: eu tenho, num delito de furto, na primeira fase da dosimetria, o juiz encontrou a pena base em 1 ano de reclusão.
O juiz passou agora à segunda fase e nessa segunda fase esse juiz verificou a reincidência do acusado e ao mesmo tempo a confissão espontânea. E ao mesmo tempo a confissão espontânea. Minha pergunta agora é a seguinte: se o juiz verificando uma circunstância agravante que é a reincidência, uma circunstância atenuante que é a confissão espontânea, se ele diante dessa verificação pode compensar integralmente uma com outra, ou seja, compensar de forma que elas se anulem. O juiz então verifica que pela reincidência ele vai aumentar a pena em 3 meses, ele então agrava essa pena em 3 meses, e pela confissão esse juiz ele diminui a pena em 3 meses. E aí, na pena intermediária, na segunda fase, ele faz isso aqui e mantém em 1 ano. Ou seja, aquilo que ele encontrou na primeira fase, a pena base, é mantido na segunda fase, na pena intermediária, porque ele entendeu que o indivíduo é reincidente e que houve confissão espontânea. Pode acontecer isso? Existe divergência nos tribunais superiores. Para o Superior Tribunal de Justiça, vamos colocar aqui, para o STJ, é possível a compensação, veja, não é obrigatória. O STJ está dizendo que é possível que haja esta compensação. E o STF, por sua vez, vai dizer que não é possível. O STF vai dizer que não é possível. Por quê? Porque existe essa diferença de interpretações nos tribunais superiores. Vamos ver o porquê dessa diferença. O Superior Tribunal de Justiça, ele vai interpretar o artigo 67 do Código Penal em favor do acusado, por isso ele vai dizer que é possível a compensação. Enquanto o STF vai dizer que não é possível, interpretando literalmente o 67 e dizendo que a reincidência prepondera sobre a confissão. O 67 diz assim: no concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência. O 67 está dizendo que existem circunstâncias preponderantes e que são 3. Essas devem ter uma maior primazia na segunda fase da dosimetria da pena, ou seja, motivos, personalidade e reincidência. Pela posição do STF, a reincidência prepondera sobre a confissão e por isso não é possível a compensação de modo a se anularem, porque o 67 só faz referência à reincidência, não faz referência à confissão espontânea como uma circunstância preponderante. Então, para o STF, o juiz na segunda fase, ele deveria, por exemplo, aumentar em 3 meses pela reincidência e diminuir em 2 meses pela confissão, hipoteticamente, sobrando 1 mês. A pena intermediária, então, ficaria em 1 ano e 1 mês. O STJ, por sua vez, a gente já viu, permite a compensação integral. Veja, ele não obriga o juiz a compensar integralmente, mas ele diz que se o juiz fizer, está agindo corretamente. O juiz, então, aumenta em 3 meses pela reincidência, diminui em 3 meses pela confissão e mantém a pena intermediária igual à pena base. Por que que o STJ diz que o juiz pode fazer isso? Porque o STJ associa a confissão espontânea à circunstância preponderante da personalidade do agente que está no 67. A personalidade, que é circunstância preponderante, é associada à confissão espontânea pelo Superior Tribunal de Justiça. O STJ diz que aquele que confessa o fato está revelando uma personalidade de contribuição com o Poder Judiciário, uma honestidade quanto à elucidação da autoria delitiva, facilitando o trabalho do juiz. Sendo assim, a confissão espontânea é interpretada pelo STJ como um traço da personalidade do agente, personalidade que é uma circunstância preponderante e, portanto, teria o mesmo peso da reincidência, isto é, o juiz, o mesmo quantum que ele aumenta pela reincidência, ele pode diminuir pela confissão espontânea e aí elas se compensam de modo a se anularem. É a posição do Superior Tribunal de Justiça. Legal, e para a gente fechar, cuidado com o seguinte, o STJ faz uma ressalva. Se o indivíduo na segunda fase for
rotulado pelo juiz como multirreincidente, cuidado com isso, se na segunda etapa da dosimetria o juiz rotula o réu, classifica o réu como multirreincidente, aí a reincidência prepondera sobre a confissão. Se ele tem várias condenações transitadas em julgado, em tese o juiz poderia compensar integralmente uma só reincidência com a confissão, sobrariam ainda outras reincidências, de modo que a reincidência preponderaria sobre a confissão espontânea. Então, cuidado com essa ressalva. Se o indivíduo for multirreincidente, ou seja, tiver várias condenações transitadas em julgado, aí o STJ diz, aí a reincidência prepondera sobre a confissão, porque o juiz, no máximo, ele vai pegar uma reincidência para compensar com a confissão espontânea relacionada ao crime, e aí vão sobrar outras condenações, e aí, com essas outras condenações, a reincidência prepondera sobre a confissão espontânea. Cuidado com essa ressalva, esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Então a gente encerra aqui esse bloco de número 4, encerramos a nossa aula, a gente continua falando de teoria da pena nas próximas aulas e ainda temos aí outros temas para tratar até o final do nosso curso. Um abraço para você, estude muito, os concursos estão difíceis, a gente está aprofundando aqui a teoria da pena para você arrebentar na sua prova. Um abraço para você.